E quando a gente começa a falar, você citou algumas palavras aí que, nossa, eu acho que até minhas células sente, né. O sono, alimentação, exercício físico, eu fui tremendo Uhum. por dentro, porque, eu acho que eu já comentei em vários podcasts anteriores aqui, nós estamos num momento, assim, meu menino tem 2 anos, né, então, ou seja, passei pela gestação, passei agora estou no momento, do final da amamentação, então, assim, ainda estou com muito hormônio mexendo no meu corpo. Sou sedentária, admito. Meu marido pega muito no meu pé, ele fala: "Não, a gente precisa voltar a fazer exercício, a gente precisa voltar a cuidar do nosso corpo, da nossa saúde", até por uma questão emocional. Ele fala: "Isso vai mexer com o nosso corpo, a gente precisa, né, o nosso cérebro precisa funcionar melhor para os nossos projetos e tudo mais". Eu ainda não consigo, porque eu fico com essa coisa, tipo: "Ah, eu tenho muita coisa para fazer", e aí o estresse do dia a dia. Aí quando acontecem essas situações, ele fala para mim, ele fala: "O exercício físico vai ajudar até nisso. Então, assim, a gente já cuida da nossa alimentação, vamos fazer exercício". E pra questão hormonal, mexe também, eh, Maria Cláudia, por exemplo, eu tô passando por uma questão hormonal devido à gestação. Então, para uma consulta, para eu avaliar o meu corpo, como o meu corpo tá, eu tenho que esperar essa fase? Como funciona, né? Não, você pode avaliar, é uma época ótima, assim, e essencial, né, para você fazer essa avaliação. Porque sim, tem alterações hormonais, o corpo da mulher após uma gestação demora mesmo um tempo, né, até voltar E ao essa é a minha pergunta, normal, assim. é normal demorar tanto tempo assim? Jesus, me ajuda, porque é uma loucura, assim, a minha memória, ela é falha, Uhum. né, eu acho que isso eu tô falando besteira? É questão hormonal Não, isso ou mas não? tem alimentação também que influencia muito, né, É, seu dia. eu ia falar isso, tem muita coisa, o sono também, porque você Né. fica acordando à noite, nossa, sono é essencial, tem a melatonina que se fala muito, né, hoje, que tem gente que acha que é remédio para dormir, não, melatonina é um hormônio que ele é essencial em quase tudo no nosso organismo e ele é produzido à noite. Quando você está dormindo, é que é feita essa produção. Por isso que é dado de noite, quando a gente suplementa, a gente dá à noite por uma questão fisiológica, porque a Uhum. gente quer simular o fisiológico, né, ou tentar muitas vezes, tem gente que às vezes vai precisar tomar, né, por mais tempo, por resto da vida, dependendo de idade, de tudo, né, de como que tá o organismo, mas muitas vezes você faz, eh você, tem que regular, né, o que a gente fala que é o ritmo circadiano, né. Então Uhum. a gente tem uma produção alta de melatonina à noite, baixa, aí cortisol de manhã, tem alguns picos durante o dia, que influencia muito na questão de disposição, Hum. tá. Às vezes tem aquele cansaço que não às vezes é em picos, às vezes você se arrasta o dia inteiro, né. E para a gente conseguir regular isso, que também tá tudo relacionado, né, o hormônio aí, porque daí, eh a gente pensa em receptores celulares também, até para outros hormônios de tireoide e tal. Então você precisa regular tudo, e para você conseguir ter essa regulação, você precisa de um sono bom. Seu sono tá ruim, seu filho acorda à noite, toda noite, entende? Vai atrapalhar tudo, né, não é só o hormônio, né, que às vezes a mulher fala: "Ah, não", quando você fala em alteração hormonal, você pensa só nos hormônios sexuais que a gente fala, né, que é progesterona, estrogênio. Não, é toda uma cascata de hormônio que regula o nosso organismo, que tem que ser avaliada e que a gente tem que manter em homeostase, né. Uma coisa Então ela desencadeia a outra, por exemplo, uma alteração hormonal da tireoide, por exemplo, desencadeia outros tipos de alterações? tá tudo relacionado ao metabolismo, né. Então, assim, às vezes, alguma substância que vai ser produzida em um para, né, para uma determinada reação lá, tá dependendo de uma reação, tipo, do cortisol aí. Cortisol e tireoide tá muito íntimo, sabe, a relação por causa da questão dos receptores e tudo.
aí você não dorme direito, aí você fica cansado, daí já bagunçou tudo, né. E daí entra toda a parte também de alimentação, porque daí a gente fala em iodo, magnésio, Hum. tudo, né, que estão também relacionados aí com essas reações nos receptores celulares, né. Então daí a absorção já fica alterada também, então tá tudo relacionado e por isso que a gente precisa ter, mais uma vez, essa visão integrativa, né, porque não adianta eu só pegar e te dar dar alguma coisa para dormir ou para tratar algum sintoma que você está tendo, que vai ser pontual e sem avaliar para ver exatamente o que está acontecendo. Ah, não, é a falta de sono, são os hormônios que ainda não regulou de novo, o que está acontecendo? Por que essa memória está tão alterada ou cansaço? Então, tem que fazer uma avaliação e é um momento muito bom, assim. Eu falando por mim agora, meu filho também demorou anos para eu dormir uma noite inteira, e eu fiz uma clínica de hipocortisolismo, que às vezes acontece depois de um estresse muito grande, que a gente vai demandando do corpo, e o corpo responde, responde, mas chega uma hora que, né, que a gente precisa ajudar ele, né, seja mudando o hábito, tal. Eu precisei, usar o cortisol por um tempo e a melatonina e consegui regular de novo, porque foi uma coisa pontual, né. Eu tenho hábitos saudáveis, né, inclusive até por causa do meu filho, né, que nem você falou, eu disse: "Ai, que não faz exercício". Eu sempre fiz, mas não era tão regular assim. Depois que meu filho nasceu, como ele sempre foi grande e pesado, então eu falei: "Para conseguir segurar esse menino, eu preciso estar forte, né". Então, desde que ele nasceu, tô muito regular, eu faço musculação 3 vezes por semana, faço pilates, né, daí tento juntar um aeróbico aí, mas precisa ter toda essa, né, eh, toda essa interação aí de tudo, né, como é alimentação, é suplementação, é exercício, é sono.